Olá, boa noite. Vou mandar a mensagem aqui pro pessoal do grupo. Fala, Marcelão, beleza? Vamos lá. Aqui. Feito. Aí, fechou. Boa noite, boa noite. Esperar mais alguns minutinhos. Boa noite, boa noite. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, quero destacar aqui, já deixar, essa live vai ficar gravada, e já quero deixar destacado que hoje, né, às quartas-feiras eu tenho dedicado ao meio-dia e meia a 1 hora, né, são 30 minutos ali, a cada quarta-feira eu tenho oferecido uma mentoria gratuita para quem quer chegar no cargo de gestão, quem ainda não é gestor e quer saber como chegar no cargo de gestão. É uma mentoria ao vivo, né, numa sala do Zoom, ou melhor, do Google Meet, onde a gente troca uma ideia, conversa e eu passo ali algumas estratégias, algumas dicas, algumas informações importantes para quem ainda não chegou no cargo de gestão, mas quer chegar. E às sextas-feiras, mesmo horário também, meio-dia e meia até a 1 hora, eu tenho feito o mesmo trabalho de mentoria gratuita, né? Para alguns profissionais que já estão no cargo de gestão, mas que por alguma razão não conseguem organizar a sua gestão, ter uma equipe motivada, ter melhores resultados, e por essa razão eu dediquei esse tempinho, essa meia horinha, para passar um retorno, um trabalho um pouco mais direcionado, podendo conversar, bater um papo com as pessoas no ao vivo na sala do Google Meet. Então, tá aí uma oportunidade, quem quiser participar, me manda uma mensagem no privado, né? Só colocando, se você não é gestor, manda uma mensagem para mim, LS1, que é da mentoria LS1, né? Para quem ainda não está no cargo de gestão. E para quem já está no cargo de gestão, só manda mensagem simples, que aí eu sei que é para o programa Liderar é Simples, que aí eu sei que a pessoa já está no cargo de gestão e o direcionamento é outro, né? A proposta é outra. Mas bem, vamos lá, vamos começar por aqui. Essa live fica gravada, eu tenho deixado elas gravadas, né? E tenho feito cortes com os temas mais importantes, com os pontos mais relevantes, para que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar informações, passar algumas dicas que eu considero que são importantes para esses profissionais, para esse momento, né, de gestão. Bora lá, hoje é quarta-feira, dia 2 de abril, 19 horas e 5 minutos. E a gente hoje vai falar do tema, um tema que para mim ele é super relevante e durante muito tempo foi
foi uma dúvida que sempre me consumiu, né? Qual é a melhor alternativa de gestão? É você ser aquele chefe bonzinho ou ser aquele chefe duro, né? Aquela pessoa mais exigente, mais autoritária, aquela pessoa que é mais centralizadora, enfim. Sempre fiquei na dúvida de qual seria o melhor modelo. Porque durante toda a minha carreira eu nunca quis ser o chefe mala. Eu nunca quis ser o chefe chato. Eu sempre quis fazer boas amizades no trabalho, porque eu sempre acreditei que isso é possível. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive a preocupação e o receio de que talvez eu não fosse respeitado por isso, por ser o parceiro, por ser amigo, por ser uma pessoa que dá abertura, né? Enfim, para que todo mundo possa dar sua opinião, para que todo mundo possa se manifestar. Então isso sempre foi uma coisa que sempre me incomodou, assim, puxa, qual é o caminho, né? Qual é o caminho certo? Eu tenho certeza que quem está na gestão nesse momento também se pergunta muitas vezes, qual é o melhor caminho? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou tomando as melhores decisões? Será que eu estou agindo da melhor maneira? E isso, se por um lado é positivo, porque deixa a gente sempre alerta, por outro, em alguns momentos, consome, machuca a nossa autoestima, né, como gestor. E a gestão é um exercício muito solitário. A gente tem que muitas vezes... a gente não pode muitas vezes dividir os nossos problemas com os colegas do trabalho, porque são, às vezes, eventualmente problemas que você não pode compartilhar, você não pode expor, né? Eventualmente você vai compartilhar alguma coisa, você vai acabar expondo alguma pessoa, então você não pode, né? Então o exercício da gestão ele tem muito da solidão, assim, em alguns momentos. Então, nessa encruzilhada, né? Nessa bifurcação, vamos dizer assim, de qual é o melhor caminho a seguir, eu entendi que eu não conseguiria seguir pelo caminho de ser um chefe mais duro, de ser uma pessoa distante da equipe, uma pessoa, aquele carrasco, aquela pessoa que cobra com chicote, né? Eu não conseguiria agir dessa forma porque nunca foi, não é uma característica minha, não consigo seguir por este caminho. Então eu precisava encontrar alternativas para poder seguir o caminho de parceria, de ser uma pessoa, de ser um chefe acessível, de ser um líder acessível, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas compreendessem que ainda assim eu era o líder, eu era o gestor e as pessoas precisariam me respeitar pela função que eu estava exercendo. Então é sempre realmente uma dúvida e eu tenho certeza que muita gente se pergunta sobre isso porque os meus mentorados, por exemplo, constantemente trazem isso. Puxa, Paulo, eu quero agir dessa maneira, eu quero ouvir as pessoas, eu quero dar bons conselhos, entender, ser compreensível em muitas coisas, mas tenho medo de que as pessoas passem a não me respeitar. E isso realmente é uma preocupação. Então é um dilema, né, de qual é o caminho que a gente vai seguir. A verdade é que você não precisa seguir nem tanto por um lado, nem tanto por outro, né? O equilíbrio sempre vai ser a melhor alternativa. Agora, uma coisa é certa. Ser autoritário demais ou autoritária demais não é um caminho legal. Por outro lado, ser bonzinho ou ser aquele chefe bonzinho ou boazinha demais também não vai ser um negócio legal. Porque a gente confunde, né, a parceria, você se colocar como parceiro dos seus colegas, como uma pessoa que está ali para ajudar, para contribuir, de que ser uma pessoa que aceita qualquer coisa. É muito diferente. É muito diferente. Quando você adota a postura de ser bonzinho demais ou boazinha demais, você passa a evitar conflitos, por exemplo. Você não quer... evita, por exemplo, dar um feedback que seja um pouco mais... que seja corretivo, que trate de assuntos um pouco mais delicados. E isso realmente é para quem quer ser parceiro dos colegas, isso eventualmente acaba sendo um grande desafio. E quero contar brevemente uma passagem da minha carreira em que eu tive uma situação muito difícil para lidar
E como eu já falei aqui, acabei de falar, eu sempre procurei ser parceiro dos meus colegas. E em determinado momento, eu estava com uma colaboradora que estava passando por uma situação muito difícil. E os colegas, né, me trouxeram uma situação que eu particularmente não tinha percebido. Que ela, e aí você até pode, não faço a menor ideia se você vai rir aí do outro lado, mas ela não cheirava bem. É isso. Era uma colaboradora, uma pessoa que trabalhava comigo, e ela não cheirava bem. É isso mesmo. Ela aparentemente tinha problemas com a sua higiene pessoal. Vamos dizer assim. Eu estou dando risada de nervoso, porque isso realmente foi um momento muito, muito complicado. E as pessoas começaram a me dizer, puxa, Paulo, tu vai ter que falar com ela, vai ter que falar com essa pessoa. E era uma mulher. Então, tenta imaginar, tenta se colocar no meu lugar assim. Para um homem ter que chegar para uma mulher e dar um feedback como esse. E conversar com a pessoa e dizer para a pessoa, olha, como é que fala uma situação dessa, né? Olha, imagine a situação, eu sinto te dizer, mas você não cheira bem. Como é que você vai dizer um negócio desse? É muito complicado. Feedback, esse foi um dos feedbacks mais desafiadores da minha vida. A pessoa não cheirava bem e você tem que dar um retorno, tem que orientar a pessoa porque aquilo estava pegando mal no trabalho. E as pessoas, seus colegas, enfim, eles querem que você fale. Não estão nem um pouco preocupados, a grande maioria não está preocupada como é que você vai falar isso, como é que você vai se sentir tendo que falar isso, como é que a outra pessoa vai se sentir recebendo esse feedback, recebendo essa orientação. Difícil. Mas a gente sempre encontra uma saída, a gente sempre encontra uma alternativa. E casualmente, essa não tinha sido a primeira vez que esse tipo de situação tinha aparecido na minha vida. Essa situação aconteceu em 2018. Eu estava numa área corporativa de uma grande empresa e essa pessoa estava trabalhando junto comigo, trabalhava na minha equipe. Mas antes de falar sobre esse caso, eu quero contar sobre um outro caso. E aí muita gente às vezes fala, né? Puxa, como é que a gente aprende na vida, né? Você aprende tanto acertando quanto errando. Mas eu posso assegurar que a maioria das vezes que você aprende quando você erra. Porque quando você acerta, se você for perspicaz, inteligente, observador, vai ver alguns pontos que você acertou e vai aprender com seus acertos. Mas a grande maioria de nós vai aprender muito mais com os erros, não com os acertos. A gente aprende errando. E aconteceu uma situação semelhante, mas não era a pessoa, não era a higiene pessoal. Era uma pessoa que tinha mau hálito. E as pessoas começaram a dizer, puxa, Paulo, a pessoa tem mau hálito. E ela atende cliente, e ela atende os nossos clientes. Isso, aí vamos fazer um recorte, tá? Isso foi em 2017, um ano antes, 2017. Puxa, Paulo, a pessoa tem mau hálito e ela está tratando com o público. Olha que coisa ruim isso de se tratar e tal. Mas tu vai ter que falar para ela. Como é que vai ser esse negócio? A pessoa precisa saber que ela tem mau hálito, até para ela tratar. De novo, pouca gente está preocupada em saber como que você vai se sentir dando esse feedback. Pouca gente está preocupada como a pessoa vai receber isso. As pessoas querem que você resolva, porque aquilo acaba sendo um desconforto para todo mundo. E essa questão do mau hálito, realmente, eu percebi, né? Fui conversar com a pessoa e realmente dava para sentir o mau hálito naquela pessoa. E aí na época, eu recentemente tinha assumido um cargo de gestão nessa grande empresa. E você imagina uma grande empresa com canal de ética, com pesquisa de clima, com uma série de instrumentos e ferramentas que o gestor fica preocupado. Puxa, se eu tomar uma decisão aqui, se eu tomar uma atitude aqui, que a pessoa não se sentir bem, eu estou ferrado. Eu vou ser demitido como gestor. Por quê? Porque a pessoa vai recorrer a esses instrumentos, esses canais, esses lugares e vai fazer uma denúncia a meu respeito de assédio moral, né? Não confunda assédio sexual com assédio moral, né? Assédio moral é tudo aquilo que eu posso fazer para alguém
que eu cause constrangimento, situações de constrangimento. Então poderia ser considerado assédio moral se eu não tratasse aquela situação muito bem. Fui recorrer ao meu chefe. Aí porque eu tinha um diretor, né, que era o meu chefe, meu diretor, né? Então eu disse, olha, estou com uma situação assim, 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 e eu preciso de uma orientação. Se você já viveu isso, como é que eu faço? Olha o aprendizado aqui, tá? Olha o aprendizado aqui. Quando você estiver numa situação que você não sabe muito bem como tratar, como sair daquela situação, como resolver aquele problema, busca ajuda. Procura alguém que você possa confiar, que tenha mais experiência que você, ou talvez que não tenha tanta experiência, mas procure se aconselhar com alguém. Eventualmente a pessoa pode não trazer nenhuma informação, nenhuma dica e nada que possa contribuir, mas pode ser que a pessoa traga uma informação importante. E nesse caso, esse meu diretor disse, não, Paulo, pode deixar que eu falo pessoalmente com ela. Eu resolvo isso. Eu aprendi que esse tipo de assunto a gente precisa tratar direto e reto. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Puxa vida, ele vai tratar desse assunto e que legal, é a pessoa mais experiente do que eu, vai resolver o problema. Beleza. Ele chamou a pessoa para conversar, enfim, e depois passou um dia, né? E essa pessoa me procurou, né? Não o meu diretor, essa colaboradora me procurou e ela estava arrasada, desesperada, chorava compulsivamente. E me dizia, Paulo, eu não quero mais trabalhar aqui, eu preciso que tu me mude de unidade, que tu procure me ajudar nisso, porque eu não consigo mais trabalhar aqui, eu não posso mais trabalhar aqui. Eu estou muito constrangido, eu estou muito chateado, eu estou muito triste, eu estou envergonhado, eu estou isso, eu estou aquilo. Naquele momento eu aprendi que aquele jeito direto e reto não é o melhor. Até pode ter funcionado em algum outro momento para aquele que foi meu diretor, mas naquela situação não funcionou bem. E eu aprendi que talvez aquele não seja o melhor caminho. Então, fazendo esse recorte de uma situação que não deu certo, agora vamos para 2018, nessa mesma situação, onde era uma outra pessoa, uma outra colaboradora, e aí com problemas de higiene pessoal, cheirando mal, né, enfim. E aí, de novo, eu procurei me aconselhar. Fui falar com uma psicóloga, uma pessoa que trabalhava no RH da empresa, e disse, olha, estou numa situação assim, o que eu faço? Ela disse, olha, Paulo, muito delicada a situação. Tem que tomar muito cuidado na abordagem, na forma como você vai tratar esse assunto. Então, ao invés de você sair afirmando, atestando, determinando, faça o seguinte: comece pelas beiradas, com um mingau quente. Vá comendo pelas partes mais frias, para você não se queimar. E aí eu entendi. O que eu fiz? Eu comecei perguntando sobre como é que estava o trabalho, como que a pessoa estava se sentindo, como é que estava a relação com os colegas. E comecei a abordar como é que eram as questões pessoais dela, como é que estava na casa dela, como é que estava. Fui abordando. Pá. Até um momento que ela abriu uma situação que foi a seguinte. Ela disse, olha, Paulo, a minha casa, eu vou te falar, nós somos muito pobres, né? Eu estou enfrentando uma situação financeira muito difícil, estou com muita dificuldade mesmo, e isso faz muitas vezes com que eu não consiga chegar no horário, com que aquilo. Ela começou a me trazer alguns exemplos, e eu pensei logo comigo, e se essa situação financeira estiver impactando também nas questões de higiene pessoal? E aí eu cheguei à conclusão de que realmente aquilo tinha uma relação direta. E aí eu falei para ela, olha, eu compreendo, né? Se tu precisares de ajuda, a gente pode te ajudar, só que numa situação como essa, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ser da forma como você se sente confortável para conduzir, né? Porque talvez você não queira, por exemplo, abrir para os seus colegas que você está passando por uma situação financeira difícil. Você não queira abrir para os seus colegas que você vem de uma origem e está enfrentando uma situação
financeira que está gerando problemas para você. Agora, eu preciso te dizer o seguinte, eu tenho percebido e venho notando, né, que eu tenho sentido um cheiro diferente, talvez seja da sua roupa, né, talvez seja por umidade ou por alguma questão assim. E isso eu estou muito constrangido e muito chateado de te dizer. Mas como eu percebi, eu preciso te dar esse retorno até para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Mas até chegar nessa frase, até chegar nesse ponto, eu fiz muitas voltas, muito cuidado na abordagem, muito cuidado com o que eu estava falando. Nossa, ela obviamente ficou triste, chorou também, porque disse, ai Paulo, me desculpa, realmente eu não sabia, mas é que o lugar onde eu vivo lá é muito úmido e tal. Eu disse, não precisa se preocupar. A questão é que eu estou te falando para que você possa tomar algum cuidado, tomar certos cuidados para que você possa continuar evoluindo na sua carreira, na sua jornada aqui e tal. Todo mundo gosta muito de você e tal. E aí fomos para outros assuntos, logo tratei de tirar aquele assunto já e ir para outro para dar uma amenizada. Bom, o que eu tô querendo dizer com isso? Imagina essa conversa difícil. Imagina você tendo que falar essa conversa difícil. Consegue imaginar? Consegue imaginar você tendo que falar para alguém esse tipo de situação, tratar esse tipo de situação? Se você procura ser um gestor bonzinho ou boazinha, demais, você vai evitar ter esse tipo de conversa. E esse tipo de conversa não pode ser evitado. Você tem que cuidar a forma, cuidar o jeito de falar. Mas você não pode deixar de falar aquilo que é sua obrigação, como gestor ou como gestora, de falar. E eu sempre pensei comigo que como gestor, o meu papel, a única diferença que eu tenho dos colegas é que o meu papel é diferente. Eu exerço uma função diferente das outras pessoas. Eu não sou nem melhor, nem pior. Simplesmente eu exerço uma função diferente. E como exerço uma função diferente, eu tenho responsabilidades diferentes. Então você não pode fugir das suas responsabilidades como gestor ou como gestora. Você tem que correr atrás e colocar na balança. Isso aqui que está acontecendo, eu tenho que resolver ou eu não tenho que resolver? Está na minha conta, na minha responsabilidade como gestor e como gestora resolver? Se está, procure resolver. Porque do contrário, o que vai acontecer? A sua equipe vai perceber que você não está resolvendo. A sua equipe vai perceber que você está fugindo disso. A sua equipe vai começar a notar que você foge dessas situações. E aí você começa a perder o respeito. E aí você começa a perder credibilidade. Então, primeira coisa, não fuja da sua responsabilidade. Não fuja das conversas difíceis. Não fuja dos conflitos. Cuide sempre na forma. A forma, a abordagem, o como. Não é o que você vai falar, mas o como você vai falar. O que você vai falar está na sua responsabilidade. Agora, como você vai falar, tem gente que vai ser grosseiro, grosseira. Tem gente que vai falar de uma forma que as pessoas vão sair da conversa e vão dizer, puxa, obrigado. Obrigado por dar esse retorno, obrigado por me dizer isso. Nunca ninguém tinha me falado isso. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Então, o respeito, o cuidado com a outra pessoa tem que estar presente sempre na função de gestão. Tem muita gente que acha que você não pode ser amigo da sua equipe, amigo dos colaboradores. Eu sempre achei o contrário. Eu nunca me incomodei se alguém não quer ser meu amigo. Mas eu sempre procurei fazer boas amizades, me relacionar muito bem. É diferente de ser aquela amizade de pessoas que vão conviver, vai conviver na sua casa, vai estar num jantar na sua casa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter um convívio harmonioso com as pessoas, de se importar com elas, se importar com seus colegas de trabalho. Isso eu sempre procurei fazer. Tem gente que acredita que não pode ser amigo, não pode ser próximo da equipe, porque senão vai perder a autoridade, que as pessoas vão perder o respeito. Olha, de todos esses anos que trabalhei e trabalho com gestão, sempre foi muito melhor ter um clima agradável, harmonioso com as pessoas, do que o contrário.
E ainda assim, eu nunca me senti desrespeitado. Nunca me senti desrespeitado. Muito antes, pelo contrário. Sempre me senti mais respeitado do que as outras pessoas. Por quê? Porque justamente eu sempre me importei com os outros. Quando você se importa com os outros se importam também com você. Não tem jeito. Então você precisa tomar alguns cuidados, né? Tirar essas crenças limitantes de achar que você não pode ser amigo das pessoas, que não pode tratar bem as pessoas, que não pode estar próximo da sua equipe. Esteja muito próximo da sua equipe, sim. Dê liberdade para as pessoas, inclusive para questionarem as suas opiniões. Tem chefe, tem gestor que acha que se as pessoas questionarem um posicionamento, uma opinião, uma ideia, ele está sendo desrespeitado. Eu nunca pensei dessa maneira. Nunca pensei dessa maneira. Aliás, eu acredito que quando alguém me ouve e contrapõe alguma ideia que eu estou trazendo, eu estou achando que aquela pessoa está sendo muito generosa comigo. Porque ela, mesmo numa situação onde ela poderia se calar, ela está trazendo uma opinião, a verdade dela, aquilo que ela pensa. Tem uma mentorada, estava me contando na semana retrasada, ela estava me dizendo o seguinte: puxa, Paulo, eu fiz todo o trabalho, fiz isso, fiz aquilo e tal, fiz exatamente como a gente conversou e tudo mais. E aí quando eu fui para o campo de batalha, quando coloquei os indicadores e tal, e organizei o sistema de gestão, e todo mundo começou a trabalhar em cima de indicadores, as pessoas começaram a se movimentar muito, a trabalhar muito por conta dos indicadores. Só que agora, algumas pessoas vieram me questionar. Eu estava numa reunião e as pessoas, uma delas achou que o indicador não estava justo, não estava adequado. E eu me senti muito incomodada com isso, Paulo. Eu me senti assim, parecia que ela estava me desrespeitando com isso, né? Olha, eu disse para ela, né? Olha, na minha opinião, isso é um excelente sinal. Isso é um sintoma excelente. Sabe por quê? Porque significa que as pessoas estão se sentindo à vontade para falar. Eu prefiro uma equipe que fala, que aponta onde está achando que está errado, que me diga o que está achando certo, o que está achando errado, do que uma equipe que se cala. Simplesmente não fala nada. Deixa o gestor se quebrar. Não estou preocupada com o Paulo, não. Deixa ele tomar as decisões dele. Eu prefiro uma equipe que me diga: olha, Paulo, acho que não, hein? Acho que se a gente fizer isso, a gente pode ter problema ali na frente com isso, com aquilo outro. Prefiro sempre a equipe que questiona. Prefiro sempre a equipe que fala. Mesmo que seja uma ideia contrária à que eu estou trazendo. Porque a gente não é dono da verdade. Muito antes, pelo contrário. A probabilidade que tem, se você for tomar uma decisão sem considerar a perspectiva da sua equipe, das pessoas que estão envolvidas no trabalho, a probabilidade de você errar ela é gigante. Ela é muito grande. Porque você não tem a visão do todo. Você não consegue observar todos os pontos. Então é melhor trazer uma ideia, perguntar a opinião das pessoas e aguardar os contrapontos. E trabalhar com isso é muito melhor, muito melhor, muito melhor. Eu já tive gestores de diversos tipos, né? E já tive gestor muito autoritário. Já tive chefe que não consegue trabalhar num ambiente onde ele possa ser questionado. Todas as vezes que isso aconteceu, sabe o que eu sempre percebi? Que no fundo ali tinha uma grande insegurança. Uma insegurança de ser questionado ou ser questionada. Uma insegurança de achar que as pessoas vão encontrar as oportunidades de melhoria, as dificuldades que a pessoa tem. Então, quando você adota uma postura de autoritarismo, né, que é diferente de autoridade, quando você acaba sendo mais autoritário ou autoritária, você acaba... As pessoas até podem trabalhar, mas você não tem engajamento real. Na primeira oportunidade que as pessoas tiverem, elas vão te derrubar. Porque o ambiente de trabalho é tenso, ele é pouco produtivo, as pessoas não percebem crescimento, não percebem evolução, e na primeira oportunidade elas vão te derrubar. Pode ter certeza disso. Em grandes empresas isso
funciona até ali, até o próximo passo, tá? Porque até a próxima página. Na próxima página você pode ter certeza que você vai tomar um revés muito grande, muito grande. Agora, ser um chefe bonzinho demais é aquele negócio. Você tem que procurar ser parceiro do seu time, mas você não pode achar que as pessoas podem fazer o que querem. Isso é diferente de ser parceiro. Isso é fugir do conflito, é fugir da sua responsabilidade como gestor. Como gestor, a sua responsabilidade é fazer com que as pessoas produzam num ambiente legal. Afinal de contas, é um trabalho. Se a gente quer fazer uma reunião para jogar futebol em outro lugar, e aí cada um faz o que quer, bom, aí é a vida de cada um faz o que quer mesmo. Mas no ambiente de trabalho existem regras, existem padrões e existem objetivos, metas, existe uma expectativa da empresa em relação ao trabalho seu e da sua equipe. Então, procure manter a equipe alinhada para isso. A sua responsabilidade como gestor é essa, é manter as pessoas alinhadas. Agora tem um ponto que me incomoda bastante e que certamente incomoda muita gente por aí, que é o gestor que fala, mas não faz. Que o discurso é diferente da prática. Ou a prática é diferente do discurso, né? Não tem coerência naquilo que está fazendo. Vai lá e diz para as pessoas, ó, pessoal, quero vocês aqui, todo mundo no horário, viu? Não pode ter atraso. Mas ele é o primeiro a atrasar. Diz que não pode sair mais cedo, mas ele é o primeiro a sair mais cedo. Ah, não, mas eu sou o chefe, eu sou o gestor. Se existe uma regra a ser cumprida por todos, você também tem que cumprir. Então, se é para ter uma regra que você não vai cumprir, nem coloca essa regra. Nem coloca essa regra. Ah, pessoal, não pode usar o celular no ambiente de trabalho. Mas ele está lá direto no WhatsApp. Então, tem que tomar muito cuidado com as regras, com as diretrizes, com as orientações. Não dá para você ser aquela pessoa que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso para liderança e para gestão, isso é péssimo, isso é horrível. Não tem nada mais desconstrutivo, mais... enfim, é péssimo para gestão, é péssimo para liderança. Falar e não fazer. Discurso diferente da prática. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que realmente as pessoas precisam, os gestores precisam ter discurso e prática muito bem alinhados. Wagner, parabéns pelo tema. Ô, meu querido. Ah, grande Wagner. Coisa boa te ver por aqui, cara. Coisa boa. A gente precisa fazer uma live novamente, hein? A gente precisa fazer um novo encontro para falar. Nós tivemos uma discussão esses dias aí. Para quem não conhece o Wagner aí, que está nos acompanhando aqui, o Wagner é um cara que faz treinamento para empresários, para os donos do negócio. E a gente fez um debate esses dias aí que foi incrível, foi muito bom, foi muito prazeroso, muito divertido com o Wagner. Prazer te ver aí, Wagner, coisa boa. Depois, gente, semana que vem, olha aí, ó, já a proposta tá agendado, só tu me dizer o dia e a hora que a gente faz. Beleza? Vamos acertar os detalhes aí, a gente combina para a próxima semana para fazer de novo um treinamento. E aí já fica, Wagner, para você pensar aqui, ó. Olha esse ponto aqui que me trouxeram esses dias, né? Poxa, Paulo, as pessoas dizem que eu não confio nelas, mas eu digo para elas que eu confio. Eu digo que eu confio na minha equipe, e eu confio na minha equipe, Paulo. Aí eu perguntei, mas por que as pessoas estão dizendo que você não confia nelas? Ah, elas disseram que não tem liberdade para trabalhar. E aí eu comecei a investigar um pouco mais. É aquele chefe, aquela chefe que fica o tempo todo cobrando, o tempo todo pressionando, supervisionando tudo, absolutamente tudo. Conta tudo. Quer saber de todos os detalhes. Aí não dá, fica fazendo microgerenciamento, fica microgerenciando a equipe. Não pode. Se diz que confia na equipe, tenha conferências e controles que sejam mais estratégicos, que possam demonstrar o nível de confiança para dar autonomia para o time trabalhar e, ao mesmo tempo,
dá espaço para as pessoas trabalharem, né? É isso mesmo, é o centralizador, né? É aquela pessoa que fica centralizando tudo. E aí não dá para ser assim. Quando você se coloca numa posição de gestão e você entende que você não confia no time, que você não se sente seguro em delegar algumas atividades, que você acaba centralizando todas as atividades, pode ter certeza, a sua vida na gestão vai ser um verdadeiro inferno. Você nunca vai ter paz na gestão se você não aprender a delegar, se você não delegar com responsabilidade, né, com técnica, com habilidade, né? Para tudo tem técnica e para tudo tem um jeito certo de se fazer. Agora, se você procurar uma alternativa de querer centralizar tudo e ter o controle de absolutamente tudo, não dá certo. Não dá certo. Tem tinha uma gerente que trabalhava comigo e ela era, em determinado momento, ela era um par meu, né? Uma gerente executiva também. E ela dizia: eu leio absolutamente todos os contratos de todos os... Tá bom, tá bom. Eu também procuro ler. Mas não leio todos, eu disse para ela. E ela disse: mas como, Paulo, que tu não lê todos os contratos que tem, não sei o quê, que tinha alguns contratos com relação de fornecimento? Eu disse: olha, me desculpa, mas eu tenho equipe também para quê? As pessoas estão empoderadas, trabalhando, com autonomia, todos sabem da responsabilidade que é isso, para fazer a gestão de um contrato, mas eu fico com aqueles que são mais estratégicos. Eu não vou ficar lendo contrato de fornecimento de caneta. Não, tem equipe para isso, tem um time para isso. Se eu sair de férias, se eu precisar me ausentar, se eu ficar doente, como é que vai ser? Então você tem que preparar a equipe para estar disposta e, enfim, com competência e habilidade para tocar o negócio quando você não tiver. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente não pode ser refém dos nossos processos, nem refém da nossa própria equipe, do nosso próprio trabalho. E acredito que o Wagner, que trata com empresários, deve também pensar a mesma coisa, que o empresário também não pode ser refém da própria empresa. A decisão de ter uma empresa, para quem quer ter uma empresa, né, quem quer ser empresário, algumas pessoas empreendem por necessidade, porque não encontraram, foram desligados depois de muito tempo de carreira, enfim, aí decide empreender. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que empreende, elas querem ter tempo, ter mais qualidade de vida, poder ganhar mais dinheiro e poder organizar a sua agenda e o seu tempo da maneira como acredita que deve ser. Agora, você monta a empresa e depois fica refém dela. O que adianta? Então, ó, se tem alguém aí, se você conhece alguém aí que tem uma empresa, tem um negócio e é refém da própria empresa, eu já indico aqui, ó, procurem o Wagner Treinamentos aí, ó, porque o cara vai te ajudar a resolver esse problema. Alguns empresários criam a própria jaula. É isso. Então já pode procurar o Wagner aí, que esse cara eu confio. Ele vai resolver o problema da sua empresa. Você vai resolver o seu problema, né, para que você não fique o tempo todo preso na sua própria empresa. Ele se prende na própria jaula, né, Wagner? É isso aí, é isso aí. Bom, mas gente, então para a live de hoje, tá? Para o tema de hoje, tem alguns pontos que eu trouxe que eu gostaria só de revisar, que eu acho que são super importantes. Para que você possa ser respeitado na gestão, ter o respeito da sua equipe, o respeito das pessoas, você não pode confundir ser uma pessoa próxima da sua equipe, ser uma pessoa que escuta a equipe, que compreende as suas necessidades, com ser bonzinho demais. Bonzinho demais não é o caminho. Você precisa ser uma pessoa que defenda os interesses das pessoas, dos colaboradores, mas também defender os interesses da empresa. Você está nessa função e a sua responsabilidade é essa. É ter um clima agradável, um clima harmonioso, utilizando das suas habilidades de liderança para isso, mas também ter uma gestão organizada para atender os interesses da empresa, do negócio. Você está nessa posição para isso, para fazer o meio de campo.
a ligação entre defesa e ataque. É isso que você tem que fazer. Você tem que cobrar resultados, você tem que exigir da sua equipe um desempenho melhor, você tem que ter mais produtividade, cobrar mais produtividade, cobrar, você tem, é sua função, é sua responsabilidade, é essa. Você não pode fugir da sua responsabilidade. Então não fuja das conversas difíceis, não fuja da sua responsabilidade, mas sempre que necessário, elogie, apoie, incentive. O reforço positivo, o feedback positivo, a orientação, sempre vai ser um caminho onde você está dizendo, é por aqui. Se eu digo para alguém, olha só, fazendo mais um adendo aqui, né? Se eu digo para um colaborador, cara, parabéns pelo seu engajamento, parabéns pelo seu comprometimento, você é uma pessoa que sempre chega no horário, olha o que eu estou falando, engajamento, comprometimento, e disse que a pessoa sempre chega no horário. O que a pessoa vai gravar dessa conversa? Que eu considero pessoas que têm engajamento e comprometimento são aquelas pessoas que chegam no horário. Eu estou só dando um exemplo, tá? Mas esse exemplo é um exemplo de que o feedback positivo, ele muitas vezes ele já antecipa aquilo que você não quer que a pessoa faça. Porque se eu digo que a pessoa está sendo engajada, comprometida, parabenizo ela por chegar no horário, o que eu estou dizendo? Que o contrário é ruim. Então assim, se você não chegar no horário, a pessoa vai entender isso. Se você não chegar no horário, você não vai ser engajado e você não vai ser comprometido. Então o feedback positivo também é uma forma de você dizer, olha, esse é o caminho. O outro lado é o lado que eu não quero. Faça isso. E por fim, seja coerente. Seja coerente com o seu discurso e com as suas ações. Um bom gestor, um bom líder, procura manter sempre o seu discurso alinhado com a sua prática. Não dá para ser aquela pessoa faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Tem que ter alinhamento e tem que ter coerência entre discurso e prática. Do contrário, você perde total a sua moral diante da sua equipe e na sua empresa, no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão entender que você não faz aquilo que você diz que é importante. Então, procure manter esse alinhamento entre discurso e prática. Fechado? Ó, essa live de hoje vai ficar gravada, vou deixar aqui e já fica aí um spoiler, né? Semana que vem, vou combinar os detalhes aqui com o Wagner. Semana que vem vai ter uma live bacana para quem quiser assistir. Vai ser uma live para a gente falar de gestão. Não só de gestão de gerentes, né? Falando da posição de gerentes, mas também falando sobre as dores dos empresários, que eu acredito que é um tema que sempre o Wagner traz com sabedoria, inteligência e com muita dica prática, com muita orientação prática. Então, não pode perder, hein? Não pode perder. Semana que vem. Só vou combinar os detalhes e depois aqui no meu Instagram, Liderar é Simples, você vai saber todos os detalhes da próxima semana. Agradeço ao Papai do Céu, que abençoe a todos vocês e que a gente possa ter um restinho de semana abençoado, com muita saúde, com muita paz, com muita luz no nosso caminho, que a gente possa exercer cada vez mais uma liderança sólida, positiva e que cause impacto positivo tanto nas empresas quanto na vida das pessoas que nos acompanham nessa jornada. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!